Mas um estudo que eu acho particularmente interessante são os números perfeitos. Os números perfeitos, é quando o número é resultado da soma dos divisores desse determinado número, com exceção dele mesmo. Então, vamos ver uns exemplos. Por exemplo, o 6. Você soma os divisores do 6, exceto o 6, dá 6. Outro número perfeito, 28. 28 ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 7, por 14 e por 28. Quando você soma todos os divisores, exceto o próprio 28, a soma dá 28. Vejam outra propriedade que é interessante a respeito dos números perfeitos. Ele é a soma de um número perfeito, né, é ímpar, então ele é triangular. Não que todo triangular é perfeito, mas todo perfeito ele é triangular. O que significa? Significa que ele pode ser escrito na forma de uma soma de números em sequências, números consecutivos. Então, por exemplo, o 6 é a soma dos 3 primeiros números consecutivos. O 28 também. Você soma 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, dá 28. Então, números consecutivos. E você pode pegar também o 496, por exemplo. Ele é perfeito, é par, e é a soma dos 31 primeiros números naturais diferente de zero. Então você vai somar no 1, mais 2, mais 3, mais 4, até chegar no 31, dá o 496, que também é um número perfeito. 8.128 é a soma dos 127 primeiros números naturais diferentes de zero. 1, 2, 3, 4, até 127 vai dar esse número perfeito, que é o 8.128. A perfeição dos números ela foi constatada posteriormente quando foi observado que a Lua demora 28 dias para dar uma volta completa sobre a Terra. E também quando Santo Agostinho, em seu livro A Cidade de Deus, disse: o número é perfeito em si mesmo, e não porque Deus criou todas as coisas em 6 dias. Veja lá, 6 dias, o número perfeito. O inverso é mais verdadeiro. Deus criou todas as coisas em 6 dias, porque este número é perfeito. E continuaria perfeito, mesmo que o trabalho de 6 dias não existisse. Santo Agostinho. Continuando a falar de números perfeitos, uma coisa interessante de notar é que a outra propriedade sobre os números perfeitos, ela foi descoberta após a chegada do computador. Quando você escreve um número perfeito na linguagem binária, só 0 e 1, é formado por uma sequência de n números 1 seguidos por n-1 zeros, onde n é o mesmo número n da fórmula 2 elevado a n-1 vezes 2 elevado a n-1. Lógico que um menos 1 é base, o outro menos 1 ali é expoente, hein? Olha lá. Então, olha um exemplo, 2 vezes 2 elevado ao quadrado menos 1, dá 6. Aí, você tem dois números 1 e 1 zero, quando você escreve na forma binária. Olha um outro exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo menos 1. É o mesmo que 4 vezes 7, que dá 28. Aí, olha quantos números 1 você usa. 1, 2, 3, número 1.
e 2 zeros. A quantidade de número 1 menos 1 dá a quantidade de 0. Veja mais um exemplo, ó. 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 5 menos 1, que é o 496, que é um outro número perfeito. Para você escrever em linguagem de máquina, ó, você usa 5 números 1 e depois 4 números zeros. É como está escrito aqui, ó. Você usa n 1s seguido por n menos 1 zero. E todos eles têm essa fórmula, você viu, ó. 2 elevado a n menos 1 e 2 elevado a n. Esse n aqui é o mesmo n que indica a quantidade de números 1s. E n menos 1 a quantidade de zeros. Né, ó. 2 à quarta vezes 2 à quinta. Então são 5 números 1s e 4 zeros, seguidos por 4 zeros, né? Veja mais um exemplo, ó. 2 à sexta vezes 2 à sétima menos 1, que dá aquele 8.128 que eu te falei. Em linguagem de máquina, ó, são 7 números 1s, seguido por 6 números zeros. E assim conseguiram descobrir um monte de número perfeito. Olha esse outro, ó, 33.550.336. Também é um número perfeito. E ele tem aí 13 números 1s seguidos por 12 números zeros. E isso foi descoberto muito depois, você vê? Quando a gente começou a usar computador, linguagem de máquina, viu que número perfeito tinha outras características interessantes de serem estudadas, né?